Que a graça e a paz sejam convosco. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui para, na tarde deste dia, ministrar uma reflexão através da palavra de Deus para todos os nossos internautas que são nossos seguidores, certinho? Eu gostaria de compartilhar convosco um texto aqui da Bíblia Sagrada que encontra-se no capítulo 17 do livro de Lucas, versículo 17 a seguir. Lucas 17, 17, que diz assim: queridos, a gloriosa e sacrossanta palavra de Deus. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Queridos e amados irmãos e companheiros internautas, esse texto da Bíblia Sagrada, ele revela um episódio ocorrido no ministério terrestre de Jesus Cristo, quando nos conta relacionado a 10 leprosos. Naquela época a lepra era uma das doenças terríveis, era uma doença incurável. Inclusive a lei de Moisés, ela ordenava que o indivíduo que fosse acometido por essa epidemia, que hoje cientificamente nós conhecemos como Hanseníase, descoberto por um médico alemão chamado Hans, os indivíduos que eram acometidos por essa determinada epidemia, eles ficavam afastados do arraial de Israel. Ou seja, era desligado da sociedade. E a tradição nos conta que quando um leproso se aproximava de uma determinada pessoa da multidão ou aonde quer que ele fosse, ele tinha que gritar cerca de 100 a 150 metros: lá vai o leproso, lá vai o leproso. Isso era constantemente quando eles iam à cidade, para que as pessoas se afastassem, porque essa doença era contagiosa. E conta-nos a Bíblia que esses 10 leprosos se aproximaram de Jesus Cristo e pediram que Jesus os curasse. E a Bíblia diz que Jesus pediu que eles fossem, ou ordenou que eles fossem ao sacerdote, para cumprir um ritual da lei de Moisés, que todo leproso tinha que se apresentar ao sacerdote. E conta-nos a Bíblia Sagrada que quando eles foram ao sacerdote, o sacerdote diagnosticou e detectou que não tinha mais nenhuma epidemia relacionada à lepra. Por certo, todos se alegraram, mas só um voltou e agradeceu ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus perguntou aos demais, a ele: cadê os outros 9? Não eram 10? Cadê os outros? E ele disse: só eu, Senhor, voltei para agradecer. E o evangelista Lucas aqui, ele acrescenta, ele reforça dizendo que aquele era samaritano. Porque o evangelista Lucas, ele reforça isso, e Jesus Cristo, dá uma pincelada relacionada à igreja que ia ser implantada no século 21, ou por que não dizer, poucos tempos depois que ele revelou-se no Calvário. Porque mais no texto embaixo, no versículo de números 20, os fariseus, que eram um dos grupos religiosos e um partido político daquela época, interrogou Jesus Cristo sobre quando havia de vir o reino de Deus. Por quê? Porque os judeus eram e são muito materialistas, então eles esperavam um reino de Deus terreno, um reino de Deus terrestre. Muitos reinos monárquicos tinham sido revelados naquela época, mas agora eles receberam a promessa dos profetas de que surgiria o Messias, o Yeshua HaMashiach. E esse Yeshua HaMashiach, esse Messias, que quer dizer Deus conosco, o Emanuel, traria a paz para Jerusalém ou para Israel. E eles então achavam que aquela paz fosse uma paz humana, uma paz física. Mas os profetas referiam-se, principalmente o profeta Isaías, o profeta messiânico, mas quem falou relacionado à vinda do Messias,
falava relacionado a uma paz espiritual. O próprio Cristo disse: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então esse reino que Cristo referia-se não era um reino monárquico, um reino terrestre, e sim um reino espiritual. E quando os discípulos questionaram relacionado a esse determinado assunto, ele disse: olha, o reino de Deus não se revelará de uma forma, vamos dizer, física, mas se revelará de uma forma espiritual, de uma forma em que, quando vocês receberem por certo, ele será implantado no seu coração. É bem verdade que o reino de Deus iniciou-se a implantação quando Jesus Cristo, de uma forma vicária e humilhante, revelou-se no Calvário. O historiador Flávio Josefo diz que em suas mãos, em seus pés, foram cravados, cravo de aproximadamente 4 polegadas, equivalente a 10 centímetros. Em sua cabeça foi-lhe posto uma coroa de aproximadamente 72 espinhos. E o historiador, em sua arte literária, diz que cada espinho tinha 4 polegadas, ou seja, cerca de 10 centímetros. Naquele momento, o reino de Deus foi implantado através do sacrifício vicário de Jesus Cristo no Calvário. Quando ele rende o seu espírito a Deus, a Bíblia diz que ele dá uma última frase, uma última palavra: está consumado. A palavra consumado quer dizer pago. Naquele momento, a dívida da humanidade perante Deus estava quitada, estava paga por Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade. Naquele presente momento, o reino de Deus fora implantado. E todo indivíduo que no presente século se aproxima de Jesus Cristo, esse reino de Deus entra no seu coração. Quando ele ensina os discípulos a orar, relacionado à oração do Pai Nosso, ele disse: olha, venha teu reino. O capítulo 6 de Mateus, versículo 10, se não me foge a memória. Venha teu reino, seja feito a tua vontade. É bem verdade que o reino de Deus no presente século foi implantado no coração de todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Então você, meu amigo seguidor, meu amigo internauta, que ainda não tenha Cristo Jesus como seu Salvador, quero te advertir que você possa procurar uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Aceite a Cristo Jesus. Se essa igreja evangélica for uma igreja que prega o evangelho cristocêntrico, uma igreja centralizada em Cristo, não pense 2 vezes. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje são mais de milhões e milhões de templos que existem por esse Brasil afora. Então você está convidado a procurar uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. E você, que é meu seguidor, que é salvo na pessoa de Jesus Cristo, a minha palavra de advertência e ao mesmo tempo de consolação para você é: Cristo Jesus está na tua vida. Não fique de braços cruzados, mas use este meio de comunicação maravilhoso para a proclamação do Evangelho. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe em nome de Jesus. Amém.